Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar agora há pouco o RDC Esporte com o comando do Paulo Brito, diretamente de Gramado, junto ao nosso estúdio ali na Rua Coberta. Não estava dentro do estúdio, né, o Paulo Brito, estava lá com o seu chimarrão, do lado de fora, e fica muito legal porque as pessoas vão passando. O Newton Calil já chegou ali, já anunciamos, fizemos a chamada para o Gourmets na TV, que acontece no final da tarde, que vai ser especial também de Gramado. Aliás, a programação da RDC TV é uma programação abrangente e completa das coisas que estão acontecendo nesse 47º Festival de Cinema de Gramado. Então, você fique ligado conosco aqui, porque durante toda a tarde nós temos aí os drops que vêm, especialmente com a Ali Klein e o Capu, falando das coisas interessantes e marcantes do Festival de Cinema de Gramado, e também programas especiais, como esse que eu falei, o Gourmets na TV, apresentado pelo Calil, que vai acontecer hoje diretamente de Gramado. E durante todo o final de semana nós temos a festa de encerramento amanhã, você fica por dentro de todas as atrações, de todos os astros e de tudo que está acontecendo nesta edição do Festival de Cinema de Gramado, com uma ampla cobertura aqui da RDC TV, tá certo? E agora nós vamos para o debate. Vocês já tiveram as informações todas aí do futebol no RDC Esporte, e nós vamos aqui com a nossa mesa de debate no Virando o Jogo, que está hoje composta pelo Paulo Nunes, pelo Luciano Coimbra, pelo Thiago Rocha e pelo Diogo Rossi, para que a gente analise não apenas o que vai acontecer nesse final de semana com a dupla Grenal na Série A, mas também hoje com o Brasil de Pelotas na Série B e especialmente no domingo com os nossos 3 representantes da Série C, Juventude, Ipiranga e São José. Tá certo? Lembrando sempre que você pode participar conosco. O tablet estava carregando lá, ô Diogo. Aonde? Lá na... É que como tá todo mundo em Gramado, eu não fui lá com Não, tá lá. Beleza, vou pedir para trazerem para mim. Vamos colocar o nosso WhatsApp. Vamos colocar o nosso WhatsApp aí, Batista, por favor. Vamos inverter a ordem e colocar o número do nosso WhatsApp, o novo número do WhatsApp. Aí está, 999 33 98 94. 999 33 98 94 é o número do nosso WhatsApp. Especialmente você que está nos acompanhando pela NET, nos canais 24 e 524, pode interagir conosco pelo WhatsApp. Agora, se você preferir, nós estamos também, não é com as nossas plataformas digitais, você pode, por exemplo, se tiver com o acesso digital no nosso site, rdctv.com.br, você pode também, acho que fica mais fácil você mandar pelo WhatsApp o seu recado, tá? Lembrando sempre que você agrega / ao vivo e tem acesso direto na programação real time dentro do player do nosso site, ok? Se preferir interagir conosco pelo Facebook, nós estamos também no Facebook, como estamos em todas as redes sociais. Aí o Facebook, também no Twitter e no YouTube. Mas pelo Facebook você manda o seu recado aqui para o Virando o Jogo. Tá? Para todas as redes sociais, RDC TV Digital. Bem como também para o Instagram, onde você consegue visualizar um pouco mais dos bastidores aqui da casa. Inclusive do pessoal que está em Gramado também. Basta que você acesse no Instagram, @RDCTV Digital. Bom, estamos então com todas as possibilidades de conexão, certo? E esperando aí a chegada em seguidinha do nosso tablet, 999 33 98 94. Se não tiver ninguém lá para nos trazer,
no primeiro intervalo o Diogo dá um pinote lá, tá certo, Diogo? Tranquilo. Vai rapidão lá, tá? Bom, já estamos aqui conectados com os nossos internautas e já vou providenciar também uma watch party aqui. Eu não sei se vocês fazem muita watch party, vocês têm utilizado esse sistema do Facebook, não? Eu não uso muito para mim, porque o compartilhamento é bem parecido com o Watch Party, né? Vocês fazem o compartilhamento, eu faço né? compartilhamento. O Watch Party, a diferença é que vai direto para aqueles que são os seus amigos no perfil de cada um. Claro, e aí fica, no nosso caso no Facebook, é aberta a transmissão no Facebook, todos podem participar, mandar o recado. E na Watch Party apenas a diferença é que fica em cada um dos seus grupos, né, de amigos do WhatsApp. Fica mais nichado, né? Fica mais agrupado ali, né? Chama mais atenção daqueles que são dentro do seu perfil, Exato. né? Talvez a grande diferença. Bom, mas eu estou aqui no laptop, eu estou com o programa compartilhado, né? E aqui estou na Watch Party particular. Então, fechamos todas aí. Bom, vamos começar falando a respeito do final de semana, antes da gente projetar a grande semana que vem, não é? Da Libertadores da América. Esses jogos que vão acontecer, o do Grêmio amanhã, e com essa característica, o Grêmio amanhã também só plataforma digital, né? Globoesporte.com é a única plataforma que transmite o jogo do Grêmio amanhã diante do Atlético Paranaense. É 19h15 na Arena, é isso? Não, 5 horas. 5 horas. 17 horas. 17 horas. Não, 19h15 hoje é o jogo do Brasil, pela Série C lá em Goiânia. É isso aí. É tanto jogo, tanto horário diferente, que é confuso. Inclusive, é bom a gente salientar, já que depois vamos falar na Série C também, que todos os jogos que decidem a classificação, ou as classificações, já que são 4, todos foram uniformizados para 6 horas da tarde. 18 horas de domingo, né, que vão jogar no todos. sábado o grupo A e no domingo o grupo B, que é o grupo dos gaúchos. Sim, que é o que a nós diretamente toca, né? E que todos interessa. que valem classificação com arbitragem FIFA, né? Todos com arbitragem. O Rafael Claus vai apitar o jogo do São José contra o Volta Redonda, só para ter uma ideia. Mas aí eu me preocupo. Não, perfeito. Perfeito. Por exemplo, o jogo entre Juventude e Ipiranga, se não estou equivocado, é o Wagner Hillway, por exemplo. Para mim é uma preocupação muito grande. Não vejo como um bom árbitro. Nós vamos falar em seguidinha sobre isso. Quero mandar um abraço para o amigo Eurico Cibeira, que já está na minha watch party aqui. Maravilha o programa, sucesso, abraços a todos. Esses jogos de Grêmio amanhã e de Internacional no domingo lá em Goiânia contra o Goiás, qual é o proveito que eles vão ter para o meio da semana, terça e quarta-feira? Zero. Eu ia dizer nenhum. Nenhum. E eu acho até muito injusto. Eu não sou daqueles partidários de que há injustiça ou injustiça no futebol. Mas eu acho que não é coerente da visão da CBF não ter adiado o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Sem dúvida. Não é nem pelo fato de que o Grêmio merecesse o adiamento, mas não é pela... Equidade. Exato. Vamos usar uma palavra que esteve em moda há algum tempo atrás aí, mas na questão do serviço público, isonomia, Exato. igualdade. Aí fala, mas o Grêmio e o Palmeiras também estão na Libertadores, que nem o Inter e o Flamengo. Então atrasa os 4 jogos, pronto, adia os 4. Se é para não gerar nenhuma confusão, se está todo mundo bravo porque o jogo vai estar adiado, adia. E outra, adiando 4 jogos, tu contempla todos os times, porque o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense. Eu sei que não tem jogo da Copa do Brasil agora, mas até o Atlético Paranaense talvez ia ficar mas contente. pelo menos o do Grêmio, o já do que Grêmio, o acho que Flamengo sim. vai jogar também na rodada. Sim. Né, É que assim o Flamengo e como o Inter vão se Internacional. equilibrar nesse quesito, né? Apesar de o Inter ter uma desvantagem, que é o fato de jogar muitas vezes quartas-feiras, em detrimento do Flamengo, que não faz isso porque não está na Copa do Brasil. Né? O Inter vem de uma sequência forte. Agora, a única coisa que me causa, né, preocupação é isso, porque, primeiro, tu não vai testar nada no jogo contra o Atlético Paranaense, talvez uns minutos ali para o Michel, para saber como é que ele está, para caso haja alguma necessidade de usar ele na terça-feira, mas fora isso Bom, a maior prova de tudo isso é que eu, claro, tenho virando o jogo antes, então vou dar informação antes de dar lá na Grenal depois, às 2 horas. A tensão do jogo de terça é tão grande que o Everton pediu para não jogar amanhã. Ele pediu para não ficar nem no banco. Ele não quer, ele quer descansar um pouco, tendo em vista que ele tem o jogo da terça-feira aí pela Libertadores,
E ele foi o único jogador do Grêmio depois da Copa América que jogou todas as partidas. E ele foi o único jogador do Grêmio que jogou a Copa América. Né? Os outros todos tiveram férias e depois o treinamento físico. Então hoje ele fez um treinamento físico de manhã e pediu para não jogar amanhã. Então ele vai treinar amanhã de manhã e não vai jogar. Eu sei que até no próprio começo da semana, na verdade após o jogo contra o Palmeiras, o Renato conversou com o grupo de jogadores do Grêmio para manter o foco, para manter a atenção dentro do Campeonato Brasileiro. Mas à medida que já em diversas entrevistas coletivas, né, o técnico Renato Portaluppi ressaltou que em função do foco do Grêmio nas Copas, seja na Libertadores da América, seja aí na Copa do Brasil, o foco não está tão direcionado ao Campeonato Brasileiro, eu vejo que esse jogo contra o Atlético Paranaense vai ser jogo para cumprir tabela, até mesmo para os próprios reservas. Não tem como virar a chave, não tem como um momento, uma hora é um discurso e daí 2 semanas depois o discurso já é completamente diferente. Não teve uma grande mudança, alguma alternância dentro deste panorama. E ainda mais, né, Rogério, se tivesse, por exemplo, alguma briga, o Tardelli está brigando por uma vaga com o André no comando de ataque do Grêmio. O Tardelli está muito próximo de tirar a vaga do André. Até vai lá, o jogador entra com uma gana a mais, entra com algo a mais. Mas a equipe do Grêmio está já escalada para terça-feira. Não vai haver alguma modificação, alguma substituição. A não ser que, por exemplo, o Michel tenha voltado muito bem e consiga ter um bom rendimento contra o Atlético Paranaense e possa jogar na terça-feira. Mas de resto, não vejo espaço e até vontade do Renato de fazer alguma mudança. Não, e mesmo falando na questão do Michel, é difícil se pensar que o Michel, num jogo onde o Grêmio está deixando completamente de lado, que é a competição de Campeonato Brasileiro, vai fazer um partidaço que vai transformar ele em titular de uma hora para outra numa partida decisiva de Libertadores, onde ele vai entrar sem ritmo de jogo nenhum. Mas já aconteceu isso. Não, já aconteceu contra o River. Mas e aí o que a gente viu no jogo da volta? Mas é que não tem o jogo da volta. Esse do Michel. Mas só o jogo da ida nós vimos o que aconteceu com o Edenilson, por exemplo, no Internacional. O próprio Edenilson no Internacional. É bem lembrado, Rogério. O Michel, ele não jogou ainda no pós-Copa América, né? Ele teve a lesão no terceiro dia da pré-temporada de inverno do Grêmio lá em Viamão. Terceiro dia ele... Foram 10 dias, né? E aí, isso, o Grêmio ficou... Não chegou a ficar 10, ficou um pouquinho menos. Iria ficar 10, mas o gramado muito ruim, o Grêmio optou por voltar um pouquinho antes. Mas imagina, terceiro dia, ele não chegou a trabalhar com bola, foi só trabalhos físicos. Faz o que isso aí, 2 meses? 2 meses, foi em junho, metade final de junho. 2 meses. Mas o Michel teve machucado ano passado também e voltou no jogo contra o River. E jogou bem, né? Fez aquele jogo de exceção, fez até o gol, né? Sim, fez o gol Fez o gol, que é tudo que o Grêmio precisa, 1-0. Nada mais que isso, né? Se fazer uma partida perfeita defensivamente, fazer 1-0 só. Eu acho que a opção do Michel seria em função de fechar o meio-campo do Grêmio. Mas aí eu não sei... tudo ao contrário já, invertido. Mas aí eu não sei se o Grêmio precisaria da pessoa do Michel. Porque o Grêmio não precisa fechar o meio-campo. O Grêmio vai precisar atacar o Palmeiras de novo. Mas precisa ter um cuidado por aquele lado que joga o Dudu, né? Precisa ter alguém junto naquele lado lá que possa... Eu acho que o Bruno Cortez joga fazer isso. Terça-feira. Não, mas eu digo... Para também para dar o resguardo, e liberar o Bruno Cortez para ter a tranquilidade de atacar e saber que ele está com a cobertura, não apenas no zagueiro. E não ficar só o Matheus Henrique cobrindo ali, né? Porque fez a função tu não pode, no meu entendimento, prescindir da qualidade do Matheus Henrique para ele sair. Nós já falamos isso aqui bastante, que o Matheus Henrique tem que ficar preocupado em cobrir o Maicon. Então, se daqui a pouco fica o Matheus Henrique também sem ajudar do meio para frente, fica difícil para o Grêmio conseguir abrir. E até liberdade para pisar na área, né? Isso que faltou muito no jogo do Grêmio contra o Palmeiras, né? Os meias não pisaram na área. O GPR não pisou na área, o Maicon não pisou na área, o Matheus Henrique não pisou na área. O Grêmio ficou com um jogo muito centralizado, mas sem poder de infiltração. Por falar nisso, o Luan começa jogando amanhã contra o Atlético Paranaense? Luan, sim. Deve ser a despedida dele até. Como assim? Ele está indo embora, né? Mas ele não vai ser relacionado para terça-feira? A despedida dele na Arena vai ser amanhã, porque o Grêmio não tem mais como... Não vai ter um outro jogo para ele atuar, né? E o detalhe é o seguinte, né? Talvez ele possa não ser relacionado para terça, porque tudo indica que o negócio deve ser fechado até terça.
Com a Atalanta. Então, é com a Atalanta. Então, é muito difícil. Claro, eu acho que ele vai estar à disposição no jogo de terça. Mas é assim, o negócio deve ser fechado até terça-feira. Mas ele já não vinha já não vinha sendo nem opção do Renato. Eu não vejo assim, para quem não usa o jogador, Sim. Tanto faz. tanto faz. É aquela coisa assim, tem o que eu penso e tem o que o Grêmio faz. O que o Grêmio faz? Tanto faz. O Luan não entra, o Luan não joga, o Luan não serve, então tanto faz. E no jogo de terça-feira, o Rogério e amigos do Virando o Jogo, ficou bem claro que o Renato não quer mais o Luan. A partir do momento que o Luciano passa a linha sucessória, o Luciano que não apresentou absolutamente nada até agora, Jogou ontem, né? já demonstra que não quer mais a utilização do Mas Luan. aí como é que vai fazer o meio-campo? O Maicon vai jogar, Matheus Henrique vai jogar, Jean-Pierre vai jogar. Não, tudo bem. Aí vai se repetir a mesma coisa. Alisson e Everton. Eu não tenho dúvida que o Se Grêmio vai se repete a repetir. mesma coisa. A escalação do Grêmio vai ser a mesma. E quem infiltra? Quem faz desse meio-campo? O Matheus Henrique vai continuar protetor do Maicon? Esse eu acho que é o X da questão desse meio-campo do Grêmio. Porque não tem a condição para o Matheus Henrique se sobrecarregar de ter que fazer a marcação do Maicon, fechar o espaço do Maicon e também sair para o ataque e também chegar na frente. Não, mas o Grêmio eu duvido que mude. Olha, a única mudança que eu acredito no time do Grêmio, aí é mais por lembrar do que já aconteceu na história do Grêmio, em outros jogos, é a presença do Michel. Só isso. Mas aonde? No lugar do Maicon. Do Maicon? Aí saca Do o Maicon. Tu não vai tirar o Matheus Henrique, né? Eu não, mas o Renato eu não sei. Eu não sei se o Renato abre mão de ter o Maicon, mesmo que o Maicon hoje já não seja mais capitão, porque pediu para ter um tempo e coisa e tal, mas eu não sei se o Renato abre mão de ter, entre aspas, o seu capitão dentro de campo para ter a qualidade do Matheus Henrique. Eu acho que ele vai pensar na experiência primeiro. Mas vocês já pensaram no fato de que o Maicon, ele já pediu para não jogar? Sim. Uma vez na vida? Em 2017 ele já abriu mão de jogar, né? Ele já abriu mão de jogar. Então, Bom, Eu, eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha de que isso possa se concretizar, mas nós vamos falar mais a respeito disso. Os recados estão chegando aqui. O Mário Sosnovski, todo o foco em Libertadores, sem desfocar do brasileiro. A gente não pode esquecer que o Grêmio não está numa situação de absoluto conforto na classificação do Campeonato Brasileiro. É uma situação que não permite descuidos ainda, né, para o time do Grêmio. O bom é que tem um turno inteiro pela frente depois, né, se tudo der errado agora para o Grêmio, que daqui a pouco não vem a Copa do Brasil. Mas o grande problema que a gente vê é que quando uma equipe deixa para o final e começa a entrar aquele parafuso, sabe? Tá, mas é que o problema é que o segundo turno do Grêmio não é para ganhar o Brasileirão, né? Se o Grêmio for eliminado da Libertadores e porventura perder a Copa do Brasil... Não, mas ninguém está falando... É para classificar. Mas ninguém está falando em ganhar e tal. Classifica. É porque o Grêmio ainda está na segunda parte da tabela, eu estou enganado. Não, mas classifica. Está na segunda página. 13º. Classifica. Na segunda página. A 6 pontos do primeiro do rebaixamento. E a 8 da Entendeu? classificação. Menos, Rogério. O Grêmio hoje tem 18. A Chape tem 13. Está 5 pontos, então. 5 pontos. Não, então essa é a questão. A gente não pode nunca cogitar pensar disso. em brigar de não ser rebaixado, eu acho que não é para tanto. Mas agora, não sei se chega a tanto para buscar uma outra vaga. Eu já vi isso. O Campeonato Brasileiro tá chegando. Olha aqui, ó. Eu já vi assim. isso 3 vezes aqui no Rio Grande do Sul. 3 vezes eu já vi isso. Pode recuperar depois. E aí entra um parafuso que começa a circular uma ventania interna e externamente deixa de ser respeitado. Cara, não dá para deixar, não dá para ficar protelando. Se tivesse lá, por exemplo, na primeira página, 6º lugar, por aí, eu concordo. Mas é que a conta que a gente também pode fazer, Rogério, é que o Grêmio está a 5 pontos da Chapecoense, que é hoje primeiro na zona do rebaixamento, mas está a 5 pontos do Inter. Mas Tudo vamos bem. pegar a tabela. Que eu vou além da matemática. Vamos pegar a tabela e olhar o elenco. Eu vou lembrar só o seguinte aqui, o mais recente, que é o caso do Internacional. O Internacional lutando para sair do rebaixamento, para escapar do rebaixamento,
E o que acontece Internacional e Corinthians lá em São Paulo? Um lance que não foi absolutamente nada e o árbitro marca um pênalti contra o Internacional. É que chega num momento, né, que o time grande perde o respeito dos outros. Não, tanto entra dos numa times espiral de quanto de das ciclo arbitragens. vicioso. Exatamente. Não, mas ali, aí era muito pontual. Mas eu acho que- Mas aqui, ó, vamos lá. O Grêmio é o 13º, tá? Se nós pegar Goiás, Ceará, Bahia, Botafogo, no mínimo esses daí não tem gasolina para aguentar até o final. Esses dias eu assisti uma corrida da Fórmula 1, tu que gosta, Boa. não sei se tu gosta. A Mercedes do Lewis Hamilton largou e foi para o último lugar. Teve toda a corrida, deu toda a volta, no final da corrida ele chegou em quarto. Porque tem mais carro. Não, tem mais carro. Tudo acontece. É inevitável, eu acho inevitável que se o Grêmio for eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores, que título eu acho, olha, Não, título acho Não, que título acho que Dificílimo. não, olha, sem condição. impossível eu não coloco, tá? Eu coloco dificílimo. Que impossível não é, porque é futebol, o cara É pode perder. impossível o Avaí ser campeão. Exatamente. Agora, uma vaga na Libertadores com o elenco que o Grêmio tem, em um G6. Mas se a gente Ou pensar o tudo bem, seguinte, olha o aqui, ó. Grêmio não vai Mas jogar tudo contra a bem. Chapecoense com o anime que jogou o primeiro jogo. A única coisa que eu não quero é que exista um descuido, um desprezo com esse jogo de amanhã. Não, se não tiver, melhor. Entendeu? Que o time que vai entrar, seja como queiram chamar, eu continuo chamando de reserva porque eu trabalho com a realidade dos fatos. E eu não preciso, jogador de futebol já é bem adulto, bem criado e muito bem remunerado para ser um profissional consciente. Então eu não preciso usar de subterfúgios e nem de passar a mão na cabecinha de ninguém dizendo que é um time alternativo. Alternativo, uma pinóia, vamos deixar, é um time reserva, porque o titular está preservado. Então esse discursinho que vem de dentro de vestiário, que vem dos clubes, eu não endosso. Jogador profissional já tem a sua maturidade para saber que ele é um reserva lutando por uma posição de titular. Então, é o time reserva do Grêmio, como é o time reserva do Internacional e de qualquer outro clube que vai jogar na mesma circunstância. Para mim, isso é uma frescura, usar time alternativo e tudo mais. Tudo bem, quem quiser que use, eu continuo com a minha opinião. Eu não reproduzo, é um time reserva. Então, que esses reservas estejam focados para que consigam os 3 pontos diante do Atlético Paranaense. Que eu não sei se vem de reserva, se vem de titular, não interessa. O time reserva do Grêmio que vai jogar amanhã tem que estar absolutamente focado. Assim como o time do Internacional que vai domingo, lá em Goiânia, jogar contra o Goiás. Se a gente for pensar, Rogério, que o Atlético Paranaense tem um jogo contra o Grêmio amanhã e depois joga só no outro final de semana contra o Ceará, a probabilidade do Atlético chegar em Porto Alegre com o time titular é grande. Não, o Não, Atlético amanhã é vem. titular do Atlético Paranaense. Não. O Atlético Paranaense tem 2 pontos que quando a gente analisa, o Atlético faz. A primeira é que ele tem só o jogo da Copa do Brasil com o Grêmio em setembro. E a segunda é que em relação aos times brasileiros, o Atlético tem 18 jogos a menos, né? Por causa dos estaduais. Ele não O joga. estadual, ele não usa o estadual, jogou. ele não usa o time titular no O estadual. Atlético- E ganhou com o time reserva. Então, esse time reserva do Grêmio é tão bom quanto o do Atlético Paranaense titular. O Atlético, não vejo problema. o Atlético brinca no futebol brasileiro no quesito gestão, né? É um time incrível nesse quesito, né? Tu pode até contestar Mas algumas aí- coisas da diretoria, mas não, essa tudo bem. gestão... Não, mas a gestão de futebol deles A é gestão incrível. de futebol deles é muito boa. E aí o que está caindo de maduro para a dupla fazer igual? De chegar com tranquilidade com seus times Os 12 titulares? milhões. Os 12 milhões. Os 12 milhões. 2 milhões. E a- Não e a- paga os 12 milhões que eles tiram E o time as, titular. as novas, porque o Atlético Paranaense ganhava no Campeonato Paranaense por direito de transmissão 1 milhão. Daí, Sim, daí era é nada. irrisório, mas para a dupla Grenal 12 E milhões se a faz gente diferença. pensar que o Atlético Paranaense bota o Sub-23 no Campeonato Paranaense e é campeão? Não, aqui botasse o 23 também ganhava. Mas Bom. aí o que não ganhar vão dizer, porque não ganhou o Gauchão, porque não sei o que, sempre tem. Bah, mas aí é muito... Não, mas se não ganhasse, ele ia ser cornetado lá também. Lógico. É porque não. ganhou. Não sei, Ia eu não ser. sei, Rogério. Ia Estava ser- quase rebaixado com o Sub-23 o Atlético Paranaense antes de ser campeão nessa temporada e ninguém estava nem aí. E jogou um Atletiba. Jogou Jogou um Atletiba com Atletiba, Sub-23. perdeu. É que lá tem uma condição, tá, um pouco diferente, porque o Curitiba está na Série B do Brasileiro. Tá? Mas já pensou? E o time- Paraná pode também. ser. Então isso termina... Querendo ou não, o Atlético Paranaense é outro patamar do futebol. lá. E aí a crônica esportiva paranaense, nossos colegas, só tem o Atlético Paranaense na Série A, entendeu? Do brasileiro. Então, se daqui a pouco corre o risco de ficar sem o Atlético Paranaense, é tudo Série B. Porque o Curitiba, talvez agora, está em segundo lugar na classificação,
consiga voltar, mas já é a segunda ou terceira temporada dele na B. Segunda temporada na B. Aliás, A seguida, né? Porque ele já aliás, teve antes. Dinheiro da Série A. né? Dois destaques do Coritiba, né? Primeiro, centroavante, o Rodrigão. Caberia no elenco de Grêmio Internacional fácil. Muito bom centroavante, sabe fazer a parede, sabe, tem um bom arremate, tem uma boa noção de jogo. Muito bom, o bom atleta mesmo para complemento de elenco, especialmente para o Inter, que tem essa maleza aí, com o desespero do Guerreiro ser convocado para a seleção peruana. E o Grêmio que não tem um centroavante. O André não fede nem cheira. E o Rolando vem crescendo. Ele começou ali a Série B do Campeonato Brasileiro no banco de reservas, foi oscilando, foi crescendo de produção, assumiu a titularidade agora no pós-Copa América e vem fazendo uma boa Série B de Campeonato Brasileiro na Por seleção falar em do Coritiba. Juan Alano, nós vamos partir para o Internacional nessa mesma análise que fizemos do Grêmio, né, para ver se o Internacional tem, para esse jogo de domingo, algum proveito que reverta no jogo da quarta-feira pela Libertadores da América. Banrisul Digital. Banrisul Digital, um aplicativo completo que facilita a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você ainda não baixou o aplicativo Banrisul Digital, baixe e comece a usar imediatamente, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC, do projeto Conexão de Ideias do SESC, e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. É isso aí, são palestras muito interessantes e que acontecem em diversas cidades do Rio Grande do Sul, não apenas aqui na capital Porto Alegre, mas também em diversas outras cidades do nosso estado. O João Feijó está dizendo aqui pelo Facebook: esqueçam, pessoal, qualquer troca do Renato no time. Ele vai morrer abraçado com André e Maicon. Foi assim com Bressan e Marcelo Oliveira. É a opinião do João Feijó. Não é? A última vez que o Renato morreu abraçado no Marcelo Oliveira, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, era o que eu ia dizer. Que serve, né? Porque o depois do de Grêmio 2017 o Cortez chegou e foi titular. Exato. O Maicon, a chance dele não jogar é como o Diogo ressaltou. Ele pediu para não jogar e aí jogando outro. Para quem já pediu para não ser mais capitão E pediu para não jogar, qual é a diferença? Não, hoje mas é que ali tinha um jogador que estava gastando a bola, que era o Arthur, né? Hoje não tem esse jogador. Ele tem o Matheus. Só que o o Matheus já está jogando junto com ele, mas né? ele sabe que ele atrapalha o Matheus, né? Inevitavelmente ele deve saber, né? Mas daí uma coisa é você pensar, eu vou sair para deixar a vaga para o Michel. E naquela época tinha o Jailson, pelo menos, no meio. Eu não sei se ele vai deixar a vaga para o Michel. Talvez ele deixe para dar liberdade para o Matheus. Não vai fazer isso. Olha aqui o Vitor Blay de Moraes. Ele vai ter que jogar uma Babilônia lá em São Paulo para fazer valer a titularidade dele, né? Porque ele não está jogando nada, né? O Vitor Blay de Moraes, nosso colega, que também nos prestigia muitas vezes estando aqui na bancada conosco, o Vitor diz o seguinte: ingressos promocionais para amanhã, é isso? Ou ele está sugerindo isso para... Não tem nenhuma informação de ingresso promocional. Porque ele né? diz, o Vitor, me esclarece aqui, olha aqui, ó. Ele diz o seguinte: ingressos promocionais, quem estiver com camisa azul ou branca paga só R$15. Crianças até 12 anos não pagam. Tá? Não, isso deve ser uma sugestão dele. Não tem essa informação. Será que é uma sugestão? 10 mil torcedores a respeito. Não, ele está falando para o São José. É que entrou um outro recado no meio, agora que eu estou vendo aqui. Ele está dizendo: o jogo é decisivo na busca de uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Tá? Aí sim. E aí entrou um outro recado aqui, e aí ele está complementando. Então, é para o jogo do Zequinha. É uma boa ideia, vamos falar. São José que convocou todas as torcidas nas redes sociais. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Ainda sobre a dupla Grenal, o Eurico Sibeiro está dizendo: eu acredito na vitória da dupla na Libertadores contra Palmeiras e Flamengo. Somos copeiros. Pois bem, esse jogo do Internacional, por exemplo, o Wellington Oliveira ou o Nico Lopes, quem é que joga domingo lá em Goiás? Wellington Silva. Wellington Silva. Eu acho que o Nico também vai jogar. O Nico deve ir a campo.
porque ele não jogou contra o Fortaleza suspenso. Mas e o Paredes? Jogou pouco contra o Pra que o Flamengo. Paredes? O Paredes entrou bem nos dois últimos jogos, né? Sim, mas o Paredes se chama Parede, ele não se chama Guilhermo. Eu acho que vai jogar o Paredes. Ele se chama Parede. Não, Se mas, ele- mas o Nico, mesmo sendo o Nico Lopes, ele agora está no segundo plano. Mas aí na nossa ideia, né? Na do torcedor do Inter, ele deveria ter jogado. Ah, não. Mas na minha ideia. Mas aí eu vou fechar com o Mas o que acontece... Mas na minha ideia ele deveria ter jogado. Mas pelo amor de Deus, ele deveria ter jogado porque ele se chama Nico Lopes. Não. Se ele se chamasse Nicolás Leonel, ele não jogaria. Não, nós já discutimos isso ontem no programa. Eu queria eu não queria jogar com os dois lados, tá? Parados. Sobes de Quando um botou e pra D'Alessandro do movimentar, outro. tomou dois. Mas foi assim que segurou o Flamengo, Rogério. Mas eu Não, continuo. mas eu vou mais do que isso, Rogério. Acho que tem 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, eram 2 substituições certas. Você não ia terminar o jogo com o D'Alessandro e Rafael Sobis. Você sabia que você ia ter que trocar os dois. Então foi isso que acabou ocorrendo. Os dois cansaram dentro do decorrer da partida e acabaram saindo. E outra, né? À medida que você acaba colocando outros atletas, e o Inter sentiu muito quando tomou o primeiro gol, o Inter acabou mentalmente. Você tendo a alternativa de colocar um Rafael Sobis ou tendo a manutenção de um D'Alessandro Rafael Sobis, você tinha alguém para pisar um pouco. Posso pegar esse teu gancho? Mas ele teria toda essa condição. Posso pegar esse teu gancho? Lógico. Tá? O que tu disseste? Quando tomou o primeiro gol, o que aconteceu? Não. Acabou mentalmente. Entrou em Acabou parafuso. mentalmente. Porque esse aspecto, o mental, ele é tão importante quanto o físico, Lógico. o técnico e o tático. Então, essa é a questão. Se você não programa uma escalação, uma estratégia para atacar, Exato. em algum momento tu fustigar o teu adversário, se a tua estratégia é só defensiva, a hora que acontece o que aconteceu, tu desequilibra mentalmente. Por quê, Rogério? Desequilibra. Porque tu foi preparado para não ter força de ataque. Tu foi preparado só para ter força de defesa. A estratégia que o Esse é o Internacional problema. se propôs a jogar no jogo contra o Flamengo é uma estratégia muito arriscada. Porque você precisa de 100% de concentração mental dentro do jogo e toda a entrega física para suportar uma equipe que vai vir e vai atacar e vai ir para cima de ti. Então sempre quando você vai com esse estilo de jogo, você precisa ter um escape. O Palmeiras, por exemplo, aqui na Arena tinha o escape do Dudu. Tinha a válvula de escape do Dudu. Cansava, tocava pro Dudu e sabia que o Dudu ia fazer alguma coisa. O Inter não tinha essa válvula de escape, né? Ficou muito presa a marcação, que foi bem até um determinado momento da partida, acho que vale essa menção, mas depois acabou... Mas é um fio de navalha, amigo. Esse tipo de comportamento de qualquer time é um fio de navalha. Mas o que eu acho se tu não tem força mental, inclusive, como isso se mostrou em mais de uma vez com o Internacional, e nesse jogo contra o Flamengo isso ficou mais do que evidente, né? Onde deu o primeiro tom errado da coisa, acabou. Mas é assim... Quase ele tomou o terceiro logo na sequência, né? Os 3 gols foram quase na sequência. Tem o gol do Bruno Henrique, depois sai o gol do Bruno Henrique novamente, e logo na sequência um lançamento do Gerson, um lançamento de mais de 30 metros, encontra o Bruno Henrique, que toca o Gabigol perde o gol. Mas assim, a estratégia internacional ela foi muito defensiva, acho que isso... ficou claro, né, durante o jogo, mas inevitavelmente o que o Odair pensou, enquanto ele teve os jogadores que ele pensou, deu resultado. Deu certo. O Bruno Henrique nunca teve de mano com a marcação do time do Internacional. O D'Alessandro se sacrificou. Muitos podem dizer, o D'Alessandro com a bola não jogou nada, mas o que o D'Alessandro se sacrificou para ajudar no setor de defesa e do outro lado o Rafael Sobis, foi a mesma coisa. Talvez ele começa e pensa em botar esses jogadores no segundo tempo para não sentir o baque mental, talvez não teria dado certo desde o início com os outros jogadores, porque o Nico ele foi mais para o contra-ataque, para o time tentar sair mais para ser o escape, mas não teve a mesma contenção que teve o D'Alessandro. E do outro lado, o Wellington Silva a mesma coisa. Mas o Nico, a gente já flagrou isso, o Nico está revoltadinho, o Nico está indignado, o Nico entrou para jogar só ele. Quer se provar, então, né? Então um jogador desses, tu não tem nem que contar, tu tem que saber também, se tu tá mentalmente tu tá com todo o elenco preparado, tu tem que saber que esse jogador mentalmente não está pronto para ir. Mas ele é o Nico Sabe? Lopes, né? Eu tenho que contar com pois um bom jogador, é o Nico Lopes, mas aí é o seguinte... Eu não posso contar com o Parede bem mentalmente. Não, mas daí aí... eu mando ele para uma clínica. Mas então tu faz... Mas aí, ô Paulo Nunes, tu faz o seguinte, tu quer continuar te defendendo, pega o Parede e bota o Parede lá no lugar do D'Alessandro atrás e continua te defendendo. Tá, mas entendeu? Se a gente pensar e continua fazendo. Porque eu não posso aceitar que o Internacional não tenha essa percepção.
que nós aqui, externamente, temos a percepção do Nico Lopes. Que o Nico Lopes está com esse problema, seja lá qual for, de que ele não está fazendo gol e ele quer fazer, e é um jogador que ele passa a ser nulo para a equipe. Mas ele quase fez o gol. Ele quase fez o gol. Tá, e aí, quase fez o gol por quê? Porque tu disse para ele, entra lá e chuta tudo que é bola? Eu acho. Ou joga sozinho? Mas eu acho, na verdade, que eu acho que eu vou usar a mesma expressão que o Rogério usou antes, é fio de navalha. O que aconteceu com o Inter quarta-feira foi fio de navalha. O Inter fez a questão tática perfeita até os 30 minutos, quando o Odair troca e toma o gol. É fio de navalha. Se ele vai até ele trocou antes, né? Um pouquinho antes, uns 2, 3 minutos antes. Eu acho que foi... Não deu 10 minutos. Foi os 20 minutos, ele já tirou o Rafael Sobis. 7 minutos depois deu gol. 5, 7 minutos ele tomou o gol. Ele tomou o gol com 5, 7 minutos depois. E botou o Wellington Oliveira. Wellington Silva. Sim. Então eu digo, numa tática, tu tendo dois jogadores que são já perdeu, é fio de navalha. Sim, mas tu sabe que tu vai jogar naquela tática 70 minutos, então tu tem que mudar o futebol para 70. Mas ele jogou 70 minutos porque o Sobis nitidamente sai descontado fisicamente. Como o D'Alessandro. Mas não porque ele quis, é porque ele saiu descontado. Talvez nem saísse o Sobis, saísse o D'Alessandro primeiro. Tá bom, mas tu sabia que tu tinha que fazer uma ou duas substituições. Mas a maior prova... essas duas eram certas. Mas é certo. Okay. É essa coisa, o Inter foi lá com um intuito tático que estava dando certo até o Odair trocar. Tá bom, mas era obrigatório ele trocar, todos nós sabíamos que ele tinha que trocar. Mas eles não iam aguentar, Diogo. Eu acho que esse é o erro dele. Ele tinha o Nonato no banco, ele tinha o Wellington, ele tinha o Bruno Silva no banco. Eu acho que a troca dele acabou sendo errada. Mas é isso que eu estou falando. O time não foi preparado para fazer isso. O time foi preparado só para se defender. Então, se é para se defender, e ele tem o Bruno Silva, ele tem o Nonato, tira os caras e bota os dois de trás e continua retrancado. Mas o erro foi esse. Entendeu? E continua retrancado. Esse foi o grande erro. Mas a minha discordância com o Odair e com a estratégia do Internacional é que o Internacional, jogando fora de casa, ele não é um time que se prepara também para atacar o adversário, para ter pelo menos uma... Mas eu acho que aí foi pontual. Para que, Diogo? Para quando tu tiver que fazer uma alteração, não se atrapalhar e aí querer mudar o plano tático. Mas deu certo até aqui, Rogério. Foi um jogo que deu errado. Jogo, aonde que deu certo? Aonde que deu certo? Contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras. O Cruzeiro que todos nós falamos. Vamos ver o Cruzeiro aqui agora como é que vai ser. Se vai ser aquela galinha morta que foi contra o Internacional. Mas daí a gente vai desmerecer. Um pouquinho. Não, mas daí aí tá desmerecendo por desmerecer só. Não estou desmerecendo por desmerecer. Mas daí se chamar o Cruzeiro de galinha morta, desmerece toda a estratégia que o Internacional fez. Mas daí o Inter ganhou do Palmeiras, que o Palmeiras tinha não sei quem. Aí vai ganhar do Palmeiras. Mas ganhou do Palmeiras aonde, Paulinho? Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ganhou aqui dentro do Beira-Rio. E não correu nenhum risco lá. Tomou um gol aleatório de um cruzamento da área. Mas é sempre assim. Aí contra o Flamengo foi um gol aleatório também, porque estava mal posicionado. Aí é diferente. O Flamengo ele se perdeu. Aí é diferente. Contra o Flamengo achou espaço. O Flamengo conseguiu achar muito espaço no momento em que ele saca o Sobis e saca o D'Alessandro e abre os lados com o Nico e com o Wellington Silva. A questão é que eu vejo que a análise foi equivocada, porque não dá para comparar Cruzeiro do Mano Menezes, o Palmeiras do Felipão e o Flamengo do Jorge Jesus. Você marcar com um bloco baixo enfrentando Palmeiras e Cruzeiro é uma coisa, porque são equipes que têm dificuldades para criar notoriamente na temporada de 2019. Outra coisa é você marcar com um bloco baixo que o Internacional marcou contra o Flamengo, onde tem qualidade técnica e tem repertório. E não vamos esquecer uma outra coisa. Mas o Felipe Luiz disse uma coisa que a gente tem que concordar e que estava dando certo para o Inter até aquele momento. E a estratégia do Jorge Jesus é diferente, porque daí ele é um treinador diferente. O que acontece? Ele disse, times que se defendem bem têm dificuldade com a bola. Quando o Inter botou jogadores para atacar, o que o Flamengo fez? Toma a bola aí, então. Mas aí é que tá pra quê? O erro foi do Inter, foi o Inter que deixou o Flamengo crescer. Isso nós não estamos discordando, Diogo. Se o planejamento do Odair era ser defensivo, mas a minha crítica é porque ele não foi até o final. Tá? Mas a minha crítica não é essa. A minha crítica é ele não programar um time, não treinar um time, como disse o Thiago, para ter pelo menos uma válvula de escape como foi o Palmeiras. Mas é o Dudu. Mas ele não importa que seja o Dudu, escolhe um jogador do Internacional para ser o que vai encher o saco da defesa do adversário.
Pelo menos isso, Mas entendeu? o Flamengo também. O Flamengo no primeiro tempo não criou nada. Mas por quê? Aí foi o grande Porque o auxílio. Flamengo jogou muito Mas mal. aí foi o grande auxílio que o Jorge Jesus deu para o Internacional. Ao invés de ele ter entrado com o Gerson desde o início do jogo, ele entrou com o Arrascaeta, que estava vindo de lesão, pelo fato de que o Arrascaeta é o nome estrangeiro mas ele não precisou, e é o titular. Mas é que assim, ó, ele faz uma troca por necessidade física, que era o desconto do Arrascaeta para a entrada do Gerson, e depois ele não precisou fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o Inter fez para ele. Sim. Ele estava com os dois melhores jogadores Mas... que ele tem, que ele contratou para o segundo semestre, são Rafinha e Felipe Luiz. Dois laterais nitidamente conhecidos por serem muito técnicos do meio para frente. Vocês estão tirando o mérito do Gerson, que foi o jogador que eu... Só que daí o Gerson ganhou liberdade para trabalhar, ele tinha parceria para tabelar. Mas aí o que aconteceu? O Arrascaeta não tinha. Eu não sei se foi, eu julgo que tenha sido por conta dos jogadores a mudança, pode ter sido pelo Jorge Jesus que tenha dado a ordem para isso. Que quando começou o segundo tempo, o Gerson era um jogador pelo lado esquerdo do campo, tá? E com 10, 15 minutos de jogo, antes da alteração, eles já tinham invertido. O Everton já tinha caído para o lado esquerdo, tá? O Felipe Luiz já tinha ido para uma meia Felipe posição. Luiz fechava pelo meio, jogando entre o Edenilson e o Patrick. O Gabriel já vinha saindo da área para abrir espaço para a entrada do Bruno. E o Gerson estava lá do lado direito. Se essa troca foi feita pelo Jorge Jesus, tanto o Gerson estava do lado direito, que o primeiro gol, o rebote que dá, é ele que pega a bola naquela posição pelo lado direito e passa para o Bruno Henrique. É numa cruzada, né? Que vem da esquerda para a direita. Exatamente, né? Que foi feito por quem? O passe do Everton já no primeiro gol ali. Ali é um contra-ataque, né? Um desmanche, não tem como dizer. Não importa, já estava posicionado o Flamengo para esse contra-ataque. Para mim não tem essa posição. E no lance que quase saiu o terceiro gol, o lançamento é feito pelo Gerson do meio do campo, ou antes do meio campo ainda, do meio lado direito. Invertido pelo lado direito. Então, essa alteração, é claro que foi beneficiada pela troca que fez o Internacional, eu não tenho dúvida a respeito disso. Tá? Mas eu continuo afirmando, então, se tu vai jogar retrancado, joga retrancado sempre. Porque o Arrascaeta, no primeiro tempo, ele olhava para o lado, o Everton Ribeiro tinha o mano do Bruno, o mano do Wendel. E era só o mano com o Wendel e o Arrascaeta para tocar. E o Rafinha preso no sobes. Era difícil dele bater. E o mesmo acontecia do lado inverso. O Felipe Luiz ficou preso no D'Alessandro. Por quê? Porque um estava com medo do outro. O D'Alessandro estava com medo do Felipe Luiz passar e o Felipe Luiz com medo do D'Alessandro passar, porque ele sabe da qualidade que o D'Alessandro tem quando tem a bola no pé, né? E o que eu falei antes do jogo, onde é que tinha aqui o Guerreiro? O Guerreiro ficou jogando em cima do Rodrigo Caio. E o que eu falei aqui, joga em cima do espanhol esse aí. A única grande chance que teve o Internacional, quem é que rateou e entregou a bola no pé do Parede? Foi o espanhol esse aí. É um cadeira dura, cadeira dura esse zagueiro. E até em cima dessa menção que você citou, Rogério, mérito também ao Jorge Jesus, que anulou completamente a jogada que o Internacional buscou o primeiro tempo inteiro, que era buscar a bola longa com o Paulo Guerreiro para segurar, para aproximar. O que o Flamengo fez? Botou o Rodrigo Caio marcando a bola, nessa bola longa, e o Ilharão fazendo a cobertura para ir no corpo do Guerreiro. Não conseguiu nada. Agora é o seguinte, o Ilharão não joga a segunda partida. Botar algumas coisas na conta. O Ilharão não joga o segundo jogo. O Cuejara, eu não sei se vai ser negociado. Se ele for, porventura, eles devem segurar, né? Não sei, a torcida consegue não gostar do Cuejara. Aí pode não jogar o segundo jogo. Aí já são dois jogadores do meio. O Flamengo não foi pressionado. O Flamengo, quando pressionado, tem extrema dificuldade. O Flamengo tomou 3 gols do Bahia. O sistema defensivo do Flamengo é muito limitado. Pois é aí que tá. Eu acho que a vantagem do Flamengo é muito grande. É muito difícil para o Internacional o jogo, porque o Inter tem ainda o fator psicológico de não poder tomar gol. Só que, se o Inter conseguir exercer a pressão que sempre exerce diante do Palmeiras ou vai exercer diante do Cruzeiro, a não ser que seja demérito também não vale nada, mas aí eu acho a pressão sim. Aí o Flamengo pode falhar, pode ter falhas defensivas. O Palmeiras foi pressionado assim, não segurou no Beira-Rio. Mas o problema é que o problema é que se o Internacional pressionar o Flamengo, obrigatoriamente o Inter vai dar espaço para o Flamengo.
Não, aí, mas aí vai ter que corrigir. Mas aí no momento em que o Inter dá espaço para o Flamengo do meio para frente é muito superior ao Palmeiras. Se o Inter teve medo no primeiro jogo, o que me leva a crer que não vai ter medo no segundo jogo? Não pode ter medo agora. Tá, mas a postura do Internacional no jogo do primeiro jogo foi uma postura de um time que tinha medo que o Flamengo pudesse atacar e pudesse marcar mais gols. Trazer um empate para decidir em casa. Eu, sinceramente, não me leva nada a crer que o Inter vai sair atacando de forma absurda o Flamengo para marcar os 2 gols. Vai eu ter não que vejo pressionar. isso. Mas o Inter vai ter que sair pro jogo, não adianta. Não, mas eu não tô falando que o Inter não vai sair pro jogo, Paulo. Só que se já ocorreu uma preocupação que fez o time jogar de uma maneira completamente retrancada no jogo de ida... fora de casa. Tá, mas o que difere fora de casa do que em casa, Paulo? Mas é natural que fora de casa o time jogue é natural pro pensamento do Internacional. Bom, vê se o Grêmio modifica o seu planejamento para jogar dentro ou fora de casa. Tá, vê se o Flamengo, de jogo diferente. Vamos ver se o Flamengo vai mudar o seu planejamento para jogar dentro ou fora de casa. Nós temos que pegar esse estilo de jogo. Modifica o seu planejamento fora de casa. Porque o Internacional só tem demérito no estilo do Internacional. Não é só demérito, é porque desmereceram o jogo contra o Palmeiras agora há pouco aqui do Internacional. Sim, pela postura do Internacional. Mas não deu certo. Mas a gente tem que dar o braço a torcer que deu certo, por mais que não. Eu tenho que apontar o que ocorre dentro do futebol. E o que ocorre dentro do futebol, que o Internacional modifica a sua estrutura jogando fora de casa e fica uma equipe covarde. Uma equipe covarde, que se contenta em perder por pouco, que se contenta em empatar em 0-0. E o Internacional, com o plantel que tem, e mostra e demonstra isso jogando dentro de casa, pode mais. Mas é uma estratégia de jogo, a gente Esse não é pode... o ponto. O ponto não é achar deméritos ao Internacional. O Inter tem muito méritos. Está na semifinal da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Taça Libertadores da América, está ainda pontuando muito bem dentro do Campeonato Brasileiro. E por esses méritos, a gente enxerga que o Inter pode chegar mais. Pode apresentar mais jogando, especialmente fora de casa. Mas eu entendo o ponto que o Paulo ressalta, que era a proposta de jogo que o Odair mas não vale queria. Nada, o importante é ver Palmeiras e Flamengo. Na minha leitura, quando o Odair abriu mão do pensamento dele e que era porque ele não fechar, tinha mais o que fazer. Ele até tinha o que fazer, Paulo. Tá, ele mexeu errado, eu até entendo isso. Aí é que tá, o erro foi em ele ter pensado que ele poderia, naqueles minutos finais de jogo, naqueles 20, 25 minutos finais, fazer uma pressão para cima do Flamengo. A ideia que ele tinha montado não era fazer a pressão, e aí eu vou concordar com o Rogério. Então tu fecha na tua ideia de ir marcando até o final. Aí tu bota o Bruno Silva e tu bota o Nonato, e tu pode ter uma válvula de escape. Porque o Nonato era o cara que daria Prenderia também mais a bola. Prenderia um pouco mais a bola, daria uma saída de velocidade pelo lado. Mas nem pensa nisso. Vai na tua estrutura até o final. Mas dava para ir na estrutura, Rogério, mesmo tirando o D'Alessandro e mesmo tirando o Sobis, porque cansaram e porque morreram. E eram duas substituições que eram certas. Só respondendo para o Thiago, o Internacional não teve o entendimento ou a ambição, como queiram, do gol fora de casa. Ele não pode agora, para reverter, ter a preocupação com o gol fora de casa, ou no caso dele, dentro de casa, mas com o gol fora de casa do Flamengo. Agora ele tem que jogar tudo, porque o Internacional vai ter que se arriscar, não adianta. Vai ter que abrir de vez. Não pode ficar. Já foi temeroso no primeiro jogo, não pode ser temeroso no segundo jogo. O que o Inter vai fazer? Vai tentar ter mais a bola no segundo jogo, no primeiro tempo pressionar como faz, de forma até organizada, para ver se consegue daqui a pouco, ainda no primeiro tempo, fazer um gol que possibilita o segundo tempo ser... buscar só um gol, e se porventura isso não acontecer, o segundo tempo Internacional vai ter que se jogar para o ataque. Porque perder ou ganhar, empatar, vai estar fora igual se não conseguir tirar a diferença. O problema é que se tomar um gol tem que fazer 4. Esse risco o Inter vai ter que correr o jogo inteiro. Eu prefiro ver o Internacional ir na obrigação de ter que fazer 4 gols, mas não ficar acovardado e um time medroso, como foi no Maracanã, e eu não quero ver dentro do Esperando um 2-0 para mas isso nunca acontece. Mas aqui dentro de casa nunca aconteceu. Isso nunca acontece. O problema que eu vejo é que o Internacional jogando no Beira-Rio nunca acontece, mas é o que o Thiago... Agora eu pergunto para você o seguinte, se termina 0-0, aí o que vai fazer? E se, o Inter empata em 0-0 com o Flamengo lá jogando assim, o que nós estaríamos dizendo hoje? Que o Internacional foi um time retrancado que conseguiu um excelente resultado. Depois que nós estamos dizendo mas nós estamos discutindo, num determinado momento do debate, o sexo dos anjos. Porque nós estamos concordando, tá, em que o Internacional usou um tipo de estratégia e que deveria ter se mantido nela nas alterações. Tá?
Na minha leitura, isso aí. sim. Não deveria ter modificado aquela estratégia. Porque até nós estávamos sofrendo. Então, né? esse é um debate que nós, parece que todos concordamos. A discordância nossa está na formulação inicial da estratégia e a preparação de como o time vai jogar. É que parece que não vale nada tudo isso. O Inter fechou, beleza, não atacou e perdeu o jogo, mas a gente não pode dizer que em outras oportunidades não deram certo. Ok, o Inter mas fez baseados que deram certo. é que tem que ser pontual. Então, essa tinha que ser a atitude até o final, Paulo. Mantém, tudo bem, ele Essa errou é a atitude. depois, Então, mas aí não pode acontecer que o Inter fez a mesma coisa contra o Palmeiras, reverteu o resultado, Mas aí e tu mesmo tem assim que- parece que não mas vale aí nada, tu porque tem que avaliar tem que avaliar os adversários Mas também. a gente não pode refletir que o que deu certo com o Palmeiras vai dar certo sempre. Esse é o ponto. Os adversários mudam. E por isso que eu Palmeiras, ressaltei, Cruzeiro. uma coisa é enfrentar Cruzeiro e Palmeiras, que tem dificuldade para criar, outra Olha coisa aqui, é ó, enfrentar o Flamengo. eu tenho os recados aqui ainda para dar e nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Eu quero lembrar que o Circuito de Palestras Conexão de Ideias é uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes confirmados: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coin e Rossandro Klinden. Mais informações você tem no SESC da sua região ou acessando o site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização FEComércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos às mensagens do Banrisul e também do SESC, já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no SESC de sua região. Muito bem. Olha aqui, ó. Hoje, 19h15, Série B, Atlético Goianiense e Brasil de Pelotas. O Atlético é o terceiro colocado com 29 pontos, o Brasil é o 12º com 21 pontos. E o grande perigo é que o Oeste é o primeiro na zona de rebaixamento, 3 pontos apenas atrás do Brasil. Tá com 18. Uma certeza que eu tenho na vida é que o Oeste vai empatar. Tomara, seria um bom resultado. Aliás, empate seria um bom resultado na Série C, hein? Porque aí o Juventude com o Ipiranga... Depende. O Ipiranga Depende de iria... qual jogo. Ipiranga e Juventude, o empate é bom pro Ipiranga. Depende das circunstâncias. Só que depende né? das circunstâncias. Depende de Paysandu e Remo. Isso. Se o Remo vence, acabou. O único jogo Mas que vocês acham sinceramente que o Paysandu vai dar ao Remo a possibilidade de se classificar? Não, para querer eliminar. Não, bem capaz. Então esqueça o empate. mas só um pouquinho. O Remo também não está galinha morta, né? O Remo está em terceiro. Tudo bem, Paysandu mas e o Remo... Paysandu não vai fazer um jogo de compadre com o tudo Remo. bem. Mas aí se der empate, por exemplo, não estou falando de compadre. Já pensou um repá de compadre? É a mesma coisa de pensar que vai fazer um Grenal de compadre Pros dois classificarem. Não, mas vamos lá, ok. Eu não estou dizendo que vai ser, né, alguém vai se acompadrar lá, não Por é isso isso? por isso que eu acho que o empate pro Ipiranga não é dos piores. Tá, mas aí se der empate, nós estamos contando que o Paysandu vai para 28, Isso. tá? O Remo vai para 27. Não, vai ficar... Não, o empate é no Ipiranga, o Remo tem que O perder. Ipiranga fazer 26. Mas é isso que eu estou dizendo, eu tenho que considerar que o outro jogo também dê empate, mesmo que eles façam uma guerra entre eles. O Juventude pode deixar o Ipiranga ganhar, porque não muda nada. Mas o Juventude quer a liderança do grupo. Aí é que tá. Para pegar o quarto Porque colocado do outro lado. Tudo bem. Hoje seria um Confiança. O jogo que é obrigatório de vitória é o do São José. O São José é o único jogo dos nossos aqui que tem obrigação de vencer. Porque aí com 28 pontos ele vai estar classificado. Tá? Agora, o Ipiranga, o ideal seria de que... vencesse o Juventude. Mas aí... Para ir a 28. Aí iria a 28. O interessante é o Ipiranga vencer para subir a 28. O São José vencer, precisa. O São José vencer para subir a 28 e que os outros e que os outros jogos deem empate. É que dê Paysandu e Remo dê empate. E Paysandu e Remo dê empate ou o Paysandu vença. Mas se o Paysandu vencer, o Paysandu vai a 30 pontos. E o Juventude vai para quarto.
O Juventude vai querer ganhar, não tem a menor dúvida disso. Não pode tirar da cabeça aí de Juventude entregar jogo pra Ipiranga. Eu vejo a situação do Ipiranga muito difícil nessa parte. O Juventude tem que torcer pro São José até não querer mais. Mas assim, pro Ipiranga tá mais do que bom, né? Classificar ou não, azar. O Ipiranga já fez o que queria, que era ficar na C e subir na elite do Gauchão. Objetivo atingido. Que o vacilo do Ipiranga foi ter perdido um jogo em casa aí recentemente. Acho que faz 2 rodadas eles perderam um jogo. Bom, eu quero encerrar o programa aqui agradecendo ao Hamilton de Oliveira, que pelo Facebook diz, poxa, encontrei uma TV para assistir. E o Rogério Amaral, que saudades desse cara. Encontrei no aeroporto, dentro de uma livraria, no dia do empate do Grêmio com o Flamengo 2-2, o Grêmio campeão da Copa do Brasil. E depois na inauguração do Shopping Novo Hamburgo e tal. Ele é técnico de som e de vídeo e tal. Então, um grande abraço aí para o Hamilton de Oliveira. E ele disse que vai ficar nosso telespectador. Então, Hamilton, fique nosso telespectador não apenas do Virando o Jogo, mas também de toda a programação da RDC TV, porque é uma programação voltada para os interesses aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e que se conecta com você em todas essas plataformas. Tá certo? Então, um grande abraço para todos que nos acompanharam. Obrigado aqui, Paulinho, Luciano, Thiago e Diogo. E especialmente a sua audiência, permaneçam porque o Festival de Cinema de Gramado chega agora no seu final, a partir de hoje, amanhã, com a entrega dos Quiquitos, e a RDC TV está fazendo a cobertura completa de tudo que está acontecendo em Gramado e cercanias nesse 47º Festival de Cinema de Gramado. E lembrando que às 9 da noite, mais futebol aqui, com o Dois Toques e o comando do Cadu Oliveira, tá certo? Um ótimo fim de semana para todos vocês. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.